16 a 19, depois 25 a 30. São 2 slides. Hoje eu vou pedir a Luciane, faça essa leitura, por favor, irmão. Mas a que compararei essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não cantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste dessas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim como foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam sobre mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Graças a Deus. Podemos sentar? Essa passagem ela é extensa, né? O texto é bastante rico. Mas eu vou me concentrar realmente no versículo 28, né? Que é aqueles versículos que a gente sabe de cor, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu me lembro que a gente até recebia assim, uns folhetinhos evangelísticos, né? Às vezes com um burrinho cheio de sacos em cima, né? Cheio de cargas, não sei o quê. Eu acho que hoje, para sermos um pouco mais contemporâneos, não tem uma imagem que reflita melhor essa questão de quem está cansado, sobrecarregado, do que os nossos entregadores, né? Seja de comida ou de outras coisas que circulam pela cidade e que vivem sob a pressão, né, dos volumes que eles têm que transportar e também do tempo, né, especialmente o prazo para entregar as coisas, né? E é um peso que muitas vezes coloca a vida deles em risco, né? Às vezes a gente vê uns motoboy andando na rua assim, entrando na contramão, fazendo retorno onde não é para fazer e cortando pela direita, por cima e por baixo, tudo que é lado. E a gente fica assim, né, às vezes reprovando a atitude desses profissionais. Mas é importante a gente lembrar que todos nós queremos a nossa pizza quentinha, né? Todos nós queremos receber o nosso lanche rápido, né? Você liga lá, tá 40 minutos para entregar, sabe? Não é? Mas para chegar nesses 40 minutos, às vezes as pessoas arriscam a vida. É um negócio impressionante, né? Então, são profissionais sobre os quais existe uma carreira, aí
por trás disso tem toda uma discussão de precarização, né, do regime de trabalho e a própria ironia de dizer que eles são empresários de si mesmos, né? E todo esse discurso que a gente vê como uma forma moderna de exploração do trabalho do século XXI, não é? Mas vamos agora nos dirigir ao texto, né, de Mateus 11, versículo 28. Jesus, desse capítulo, ele descreve primeiro a situação, né, dele e de João Batista. Ele fala de João Batista e ele mostra, assim, o contraste entre um e outro, né? João Batista é uma pessoa absolutamente austera, que não tinha muito contato com a cidade, que vivia mais para o deserto e que se alimentava, né, como se diz a descrição semelhante do profeta Elias, né? Se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele devia ser um homem muito magrinho, com certeza, né? E você não ouve falar de João Batista participando de banquetes. Ao contrário de Jesus. Jesus gostava de uma festa, gostava de um jantar, gostava de conversar com as pessoas à mesa, fossem elas fariseus, publicanos, pecadores, gente de todas as classes, de toda a espécie, não é? E então se criticavam a João Batista porque era uma pessoa absolutamente puritana, austera, né? Já Jesus criticavam por ser um beberrão e alguém que comia coisas que não se deviam comer, com pessoas com quem não devia dividir a mesa, essa coisa toda. Difícil de agradar essa religiosidade, né, que tem lá os seus padrões de perfeição, mas que mantém as pessoas num regime de prisão, que não liberta as pessoas e que, ao invés de ajudar as pessoas a levarem as suas cargas, a levarem as cargas da sua vida, pelo contrário, se constitui mais de uma carga nas costas da pessoa, não é? Então, por isso, Jesus conclui esse capítulo ou Mateus conclui esse capítulo falando desse discurso de Jesus, dizendo exatamente isso. Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Cremos que esses tempos de agora são tempos em que a gente está se sentindo cansado e sobrecarregado, não é? Não necessariamente de sacos de cimento ou de farinha ou de qualquer coisa física, mas sobrecarregado de informação, né? Sobrecarregados de cobranças, sobrecarregados de impostos, sobrecarregados de todo tipo de coisas sobre as quais nós não temos controle, não é? E nesse período, especialmente esse período de pandemia que nós passamos, que a gente estava dentro de casa acompanhando o que acontecia no mundo, não é? Eu acho que a gente sentiu mais ainda, né, essa carga sobre nós, sem a gente poder sair, sem a gente poder circular, sem a gente poder encontrar os amigos fisicamente, não é? Sem a gente poder festejar. Foi um período de muita sobrecarga mesmo nas nossas vidas. Aos poucos a gente vai aliviando, mas temos muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer, né? Como pastor, como apresentador no programa de rádio, como mestrando, como
Pai. E cada um de nós também vai ter a sua lista de cargas aí para dar conta. Não é? Mas existe uma coisa naquilo que Jesus fala que explica por que ele pode nos aliviar das nossas cargas, né? Porque ele diz o seguinte, olha só, 11:28, né? Vou ler na minha versão aqui. Então, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. É muito interessante essa palavra aqui, jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque jugo, o que é jugo? Jugo é aquela peça que era usada, é usada até hoje em alguns lugares, para manter dois bois, né, dois animais juntos, para algum trabalho no campo. Essa peça mantém os dois juntos, andando na mesma direção, né? Impede que cada um vá para um lado. Concentra a força desses dois animais no mesmo rumo, né? Então isso é o jugo. E um não pode andar mais rápido que o outro. Eles têm que arrumar um jeito de andar no mesmo passo, porque um solta do outro, certo? Então jugo não é uma coisa individual. Jugo é de dois, né? Inclusive, duas pessoas que vivem sob o mesmo jugo, elas vivem uma vida, o quê? Uma vida conjugal. Conjugal tem a ver com o quê? Com os dois ali, juntinhos, sob o mesmo jugo. Né, Josemar e Luciano? Então, os dois estão amarradinhos aí. Tem a ver com ligação, né? A palavra jugo, ela deriva lá, né? Como muitas palavras do português e das línguas indo-europeias, deriva lá do sânscrito, lá da Índia, né? A origem dessa palavra, que é a palavra yoga. A palavra yoga, aquela prática, né? Aquela ginástica, aquela prática espiritual, tudo, vem de quê? Desse conceito de jugo. É a mesma palavra. No caso, uma ligação com o divino. Não é? Então, Jesus nos chama para um jugo, ou seja, não para carregar uma sacola, né? Uma carga, um fardo nas costas sozinho, mas para carregar juntos. Isso por si só já alivia um pouco o peso das coisas, não é? Se a gente sabe que não é sozinho, a gente tem que levar tudo. E Jesus promete, então, dar descanso para a nossa alma. Descanso para a nossa alma. Porque muitas vezes a nossa alma está cansada, né? E quando a gente esquece de Jesus, e quando a gente se concentra as nossas atenções em tudo que está acontecendo no mundo, não é? Bombardeado de informações, né? Bombardeado de conhecimentos, bombardeado por demandas,
não é? Se a gente esquece de Jesus, a nossa alma cansa. Nossa alma cansa. E quando a gente lembra de Jesus, aí a nossa alma pode o quê? Descansar. Descansar. A promessa de Jesus é que o jugo dele é suave, não é? E o fardo é leve. Né? Muitos criadores colocavam lá espetos, coisas lá no jugo para impedir, tirar a liberdade de movimentos do animal. Né? Não é assim o jugo de Jesus. Não é um instrumento de tortura. Não é? É um instrumento para nos manter juntos. Mas não por coação, não por ameaça, não por esse tipo de mecanismos. Existem 3 formas pelas quais Jesus torna o nosso fardo mais leve. A primeira é o fardo, a carga que Jesus assumiu no nosso lugar na cruz. Esse já seria um fardo insuportável, que é o fardo, o peso do pecado. Naquele livro, O Peregrino, livro escrito por um puritano inglês chamado John Bunyan, ele escreveu assim uma jornada de uma pessoa que quer ir para o céu. Então ele segue uma trilha com uma mochila nas costas, como era costume, né? Até hoje, quem faz trilha leva lá uma mochila com as coisas que ele vai precisar no trajeto, né? Para suas necessidades. Mas esse peregrino, ele levava uma mochila muito pesada. Até a hora que ele chega no lugar onde ali existe uma cruz. Aí, diante daquela cruz, sem ninguém mexer, automaticamente as cordas da mochila se rompem e se soltam. Aquela mochila cai no chão e ele recebe a notícia: você não vai mais precisar levar essa mochila adiante, você vai poder seguir a sua trilha agora, o seu trajeto rumo à cidade celestial, mais leve, mais livre, sem carregar esse peso, porque você chegou até a cruz. E diante da cruz, essa mochila, então, perde a necessidade. O Peregrino é um livro que vale a pena ser lido, porque ele é rico em imagens, em analogias que ele faz, todas elas inspiradas num texto bíblico. E o mais interessante que as histórias conosco, que ele foi escrito na prisão. O John Bunyan estava preso. E lá ele teve tempo, então, de escrever essas historinhas, né, para ilustrar, então, a salvação. Não é? E conta essa história do peregrino. Mas o fato é que Jesus alivia a nossa carga, então, do pecado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, porque em Jesus, a gente, não é para a gente levar as nossas cargas sozinho, cada um para o seu lado, cada um individualmente. Claro que todo mundo tem responsabilidade na sua vida, claro que cada um é responsável pelos seus atos, a gente sabe disso. Mas a igreja existe também para que nós possamos compartilhar as nossas cargas, os nossos sofrimentos, os nossos pesos. Ela existe para isso. E aí o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja dos Gálatas, né, no capítulo 6, versículo 2, né, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros.
Então, Jesus torna a nossa vida mais leve, torna os nossos fardos mais leves, também por meio da comunidade que a gente constrói como igreja. Para isso nós existimos. E aí a gente torna as cargas uns dos outros mais leves. Como? Mas de diversas formas. Pela oração, pelo aconselhamento, pelo companheirismo, financeiramente, por que não? Não é? A gente existe para isso, para tornar as cargas uns dos outros mais leves. Existe também uma outra forma da nossa vida ficar mais leve, de nós não precisarmos levar cargas muito pesadas na nossa vida. Também na carta aos Gálatas, né, o apóstolo Paulo dá um conselho à igreja ali, no capítulo 5, versículo 1, em que ele diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Jugo de escravidão. Ele escreve aqui para a igreja dos Gálatas, que era uma igreja muito ligada às tradições do judaísmo. Então, eles achavam que ser cristão era simplesmente ser o continuador da religião judaica, só que com a participação de Jesus ali no meio, né, com os novos ensinos que ele tinha trazido, mas que as tradições, a questão da circuncisão, da abstinência de alimentos, aquelas leis, aqueles regulamentos, aquelas coisas todas do judaísmo, que aquilo tudo continuava vigorando, não é? E eles insistiam que as pessoas que entravam para a igreja deles tinham que se pautar por esse tipo de coisa. Paulo bateu de frente com essa liderança lá da igreja deles e disse: não é nada disso, não é nada disso. Foi para ficar livres dessas coisas que Jesus nos libertou, e para viver uma coisa totalmente diferente, não é? Então, não vamos nos submeter novamente a que ele chama de jugo de escravidão. Jugo de preconceitos, jugo de legalismo, jugo de discriminação, de se achar o povo eleito e os outros excluídos da eleição de Deus, e tudo aquilo que havia sido construído na religião de Israel. Jesus veio para derrubar tudo isso. No nosso tempo, eu creio que nós temos que estar atentos para isso também. Será que nós também não estamos construindo jugos de escravidão? Não é? Será que nós não estamos agindo de forma preconceituosa, excluindo da igreja, excluindo da salvação pessoas que podiam estar junto conosco, do nosso lado, por causa de tradições, por causa de visões que nós temos, né, desde muito tempo, né, por causa do nosso linguajar evangélico. O que será que nós estamos impondo às pessoas que as impede de estar compartilhando conosco esse mesmo jugo que é o jugo de Jesus Cristo, um jugo suave, um fardo leve? É preciso a gente estar atento também para ver se
a igreja que nós construímos é uma igreja também de libertação. É uma igreja que faz o caminhar com Jesus ser mais leve. É uma igreja que solta a mochila das pessoas e não amarra outras no lugar. Não é? Então, meus queridos, basicamente essa palavra que eu queria trazer para vocês. Vamos desfrutar dessa liberdade, dessa leveza que Jesus nos promete, não só individualmente, não só procurando a pessoa de Jesus Cristo para levar conosco os nossos fardos, as nossas cargas, os nossos pesos, o nosso cansaço, mas procurando uns aos outros também, compartilhando enquanto comunidade e abrindo a nossa comunidade para que outros possam também compartilhar conosco os seus pesos, as suas lutas. De que vale a gente estar numa comunidade que proclama liberta em Jesus Cristo se a gente não ajuda as pessoas a se libertarem também dos pesos que elas carregam? Não é verdade? Então vamos estar atentos a isso, vamos ser fiéis a Jesus Cristo, porque carregando as cargas uns dos outros estamos cumprindo a lei de Cristo. Amém?